Entender o jovem é missão principal para a educação. São tão complexos como é o mundo de hoje, cheio de conflitos, mas também de energia positiva. A diversidade é agora a principal dimensão. Não existe um jovem, mas uma tipologia quase infinita de tipos de jovens. Como entender essa rapaziada se até eles parecem estar perdidos com si e com os novos tempos? É essa a função da sociologia da juventude que o Educação é para Todos discute agora com o educador social Sebastião Everton. Sebastião Everton é doutor em educação pela FAI da UFMG. Professor Sebastião integra o Observatório da Juventude da UFMG e o Fórum das Juventudes da região metropolitana de Belo Horizonte. Ele coordena a especialização em juventudes no mundo contemporâneo da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a rede brasileira de centros e institutos de juventude, e faz parte da equipe de colaboradores da Agência de Iniciativas Cidadãs AIC. E agora nós vamos falar com o professor doutor Sebastião Everton. Muito boa tarde, professor. Boa tarde, que satisfação estar aqui com vocês. Agradeço imensamente pelo convite. Olha, eu agradeço demais a sua disposição em falar aqui com a gente. A sua participação aqui no programa vai render muitos frutos e ela é de altíssimo nível. Alô? Muito obrigado. Muito bacana. Professor Sebastião, muitas pessoas, elas não têm uma definição do conceito de sociologia, né? Porque às vezes tem uma certa falsa impressão de que sociologia é estudar o social, é o estudo social. Professor, o senhor pode me explicar aqui e nos ensinar qual é o conceito de sociologia? Então, a sociologia é uma ciência, vamos dizer assim, moderna, né? Mais atual, e que ela busca estudar a sociedade, né? Principalmente tentando compreender os fenômenos sociais e as relações entre as pessoas, os grupos, a sociedade. Então, em alguma medida, ela colabora para compreender essas dinâmicas sociais, né? As hierarquias sociais, as relações de poder. Então, ela colabora um pouco nesse sentido, né? Entendi. Bom, a gente pensando nesse sentido, assim, ela é uma disciplina, ela é obrigatória no ensino médio, né? Vou até chamar a atenção que isso agora, depois da redemocratização, porque antes ela era proibida, aliás, né? Não só a sociologia, mas como a filosofia, o SPB, a Organização Social e Política Brasileira, mas ela divide opiniões, né? E tem gente que acha que é daquelas disciplinas só para constar e outros acham fundamental, que é o caso do Educação para Todos, né? Nós achamos que ela é essencial para a sociedade, mas por que vence, assim, uma oportunidade chegando aí para a população, né? O que o senhor acha de estudar sociologia no ensino médio, nas escolas? Olha, essa é uma excelente pergunta, até porque muito recentemente nós tivemos aí mais uma vetação, né, da obrigatoriedade nos currículos escolares. Tanto de filosofia quanto de sociologia. As ocupações estudantis ali em 2015, por exemplo, né, que estavam pautando questões como escolas sem partido, as próprias escolas militarizadas, também buscava, né, o movimento estudantil, em alguma medida, questionava essa natureza opcional desse tipo de disciplina na escola. E nós sabemos que existe um caráter disciplinador na educação, né? A educação sempre teve um viés que não foi da neutralidade, mas de uma função do Estado para educar, que inclusive teve instrumentos de tortura e de construção de um ensino muito a partir de repetições, de decoração de conteúdos. E quando a gente pensa em disciplinas como essas, que ajudam a gente a pensar que a escola não é só lugar de conteúdo, mas é lugar de relação, de formação humana, então esses conteúdos são perseguidos, né? E eles são perseguidos justamente por trazer uma outra natureza para o espaço escolar, compreendendo os sujeitos, né, para além dos números, compreendendo os estudantes, para além de uma relação
né, de um vazio de conhecimento. Olha, professor, coincidentemente a gente pensa assim que na época da ditadura militar, esses conteúdos, né, eles foram afastados da grade curricular regular nas escolas. E agora, recentemente, isso passou por uma certa vaselina, vamos dizer assim, né, de um termo assim, para não ser muito técnico, né? E agora, nesse processo todo, a gente tem que voltar a reconstruir novos conceitos, ou os conceitos daquela época são diferentes dos de hoje? Bom, como se diz, né, tem muita coisa para a gente garantir, tem muita coisa para a gente alterar. O que eu costumo pensar é assim, que a gente precisa de uma escola democrática, que até pouco tempo ela não abarcava uma variedade de sujeitos, né? Então esse conflito que a gente tem vivido hoje também tem a ver com um certo alargamento da gratuidade, mas em alguma medida é essa escola democrática e participativa que é a nossa defesa, né? Uma escola que esteja aberta a todos e todas e que garanta o direito, né? À aprendizagem e ao conhecimento de forma não apenas técnica ou tecnicista, mas também aos níveis mais elevados de conhecimento, né? Que as pessoas possam optar os seus caminhos, seus trajetos um pouco de futuro. E a escola tem uma grande função nesse sentido, né? De colaborar para essa reflexão de futuro, né? Professor, quando a gente pensa assim, juventudes no plural, por que sociologia das juventudes? Ah, muito legal. Então, as juventudes começam a ser pensadas, né, inclusive como sujeitos de direitos, muito a partir dessa separação da família, né, da família e da escola. Com a invenção da escola, a era industrial, a gente passa a pensar na temática das juventudes. A gente tem um grande problema social que é identificar que a infância, a adolescência e a juventude são períodos próprios de vida, né? Que não são adultos pequenos. E a sociologia da juventude, ela surge ali em meados das décadas de 90, e ela só vai ser retomada a partir de 80 e 90, pensando justamente nessa característica, assim, de como compreender a sociedade a partir dos jovens. Então, é isso que a gente traz um pouco no campo da sociologia das juventudes. Autores e autoras que se debruçam e que hoje, inclusive, questionam, né, esse lugar social marginalizado que a gente traz, de que os jovens são desinteressados, são individualistas e consumistas, como se isso não fossem heranças ou reflexos da própria sociedade, né? Então, essas representações a partir dos jovens e das juventudes, elas se localizam um pouco nesse campo de conhecimento do que a gente hoje tem chamado de sociologia das juventudes. Pois é, em geral os educadores, né, os pais e até os próprios jovens, eles acham que é difícil entender os jovens. Como é que a gente pode facilitar esse entendimento, professor? Pois e principalmente quando a gente fala das adolescências, né, há um conflito muito grande com as instituições, seja com a escola, seja com a família, justamente porque a gente vive uma grande crise na construção da autonomia. E existe uma relação de poder onde os papéis já estão um pouco dados, né? Então, o professor tem um papel dado, o pai e a mãe têm um papel dado, e quando esses papéis eles são reconstruídos, quer dizer, não por uma ótica que não seja apenas o adulto no centro das coisas, mas que a gente passe a entender que a criança tem voz, que o adulto, né, que o jovem tem voz, que o idoso tem voz, a gente passa a construir outras interações. E isso, é claro, né, traz tensionamento, traz questionamentos, e quando a gente fala no processo educativo, qualquer processo educativo é difícil, né? Uhum. A gente lida com inacabamentos, com lacunas, e no caso das adolescências e juventudes, a gente está dizendo de um significado que é entrar para a vida adulta. Então, quero entrar para a vida adulta, mas não quero reproduzir tudo da vida adulta, né? Quero construir também novos caminhos. E aí que está o grande impasse, né, dessa construção da autonomia e que, é claro, é munido de conflito porque tem diferença, né? Traz diferença. Pois é, essas diferenças, elas têm alguma relação
com a classe social do estudante, do jovem? Perdão, repete fazendo favor? Essas diferenças, elas têm a ver com a capacidade social de cada jovem ou isso é uma coisa de uma forma genérica? Vamos dizer que é da cultura, né? Os mais novos e os mais velhos, por exemplo. A gente tem um impasse, né, nessa transição para a vida adulta que diz respeito à tradição, quer dizer, os valores, a cultura que a gente quer cultuar, que inclusive a tradição ela precisa se alterar, senão ela acaba, mas a gente tem um valor também que é do conservadorismo, que é tentar manter as coisas como estão. Então esse é um conflito geracional, cultural, e cabe lembrar, né, que algumas culturas, inclusive, não há essa transição, né, da infância para a vida adulta. Uhum. É como se já tivesse um prolongamento, né, da própria infância como a produção de um universo adulto, né? Então, esses são conflitos muito potentes, né, assim, que a gente observa e que são importantes de serem debruçados para a gente conhecer mais, né? É importante essa capacidade de poder ter esse espaço para poder estudar mais, né? Poder conhecer mais e fazer ali uma pesquisa, vamos dizer assim, uma pesquisa para poder reconhecer melhor esse campo de atuação da sociologia, né, professor? Justamente, é isso, né? Uma abertura ao conhecimento. E quando a gente fala, né, assim, na própria condição da educação, a educação é isso, né? A gente não vai educar aquilo que a gente não sabe, a gente não vai construir um processo com sujeitos que a gente não conhece. A gente, né, assim, entendendo de que as pessoas se alteram, educadores e instituições também se alteram, ou deveriam se alterar, né? Então, esse olhar para a oferta educacional, esse olhar para os sujeitos que estão na escola, sejam professores que estão num processo de adoecimento, sejam os estudantes que estão fora da educação básica, quer dizer, a gente precisa olhar para isso com mais seriedade, né? Para além das representações ou do que a gente pensa do senso comum, né? A gente pensar assim que é importante sair do senso comum e ir para um entendimento mais científico, né? Mais técnico do que empírico, não é verdade? Isso, como diz aquele ditado, né? De boas intenções o inferno está cheio, né? Às vezes a gente acha que está colaborando para uma trajetória e a gente está disparando, né? Ou reproduzindo uma série de violências. Então, é urgente e necessário cuidar dos nossos espaços, dos tempos, dos sujeitos que habitam aí o ambiente escolar, né? Isso, talvez esse ambiente escolar hoje ele está muito complexo, não está não, professor? Porque a juventude de hoje, ela é multimodal, né? Ela tem várias camadas, vários layers ali de entendimento. Eles estão o tempo todo conectados e se interagindo em grupos e ao mesmo tempo buscando informação de fontes de toda a ordem, né? E muitas vezes essas fontes não são fontes seguras de informação, né? E estão sendo doutrinados por uma questão aí muito ligada à parcialidade de algumas empresas de tecnologia que dominam essa manipulação do cidadão. Como é que essa tecnologia das grandes big techs, elas influenciam na sociologia das juventudes? Influenciam de forma considerável, né? Se a gente passa a entender que hoje a socialização, os modos de interagir, os modos de se conectar, até as emoções, né? Elas estão muito virtualizadas. A pandemia trouxe muito essa experiência para a gente, né? É verdade. De uma ascensão do ambiente virtual. E hoje as relações, isso não volta mais, né? Nós estamos numa relação que ela é híbrida. Ela é online e offline ao mesmo tempo. E a gente precisa aprender a lidar com a tecnologia, né? Então, em alguma medida, como você mesmo trouxe, a gente tem muita informação. Agora, como eu uso essa informação? Né? Como é que a gente produz sujeitos críticos, sujeitos que analisam, constroem referência a partir dessas informações, né? Então, esse é um grande desafio mesmo que a gente tem aí hoje, né? É um desafio, né? O termo mais apropriado seria exatamente isso, um desafio, né, professor?
Agora, a gente pensa assim, olha, nós temos uma forma de filtrar essas informações, nós temos uma forma de abrir os caminhos, né, para construir um pensamento crítico para que os jovens eles possam ter a capacidade de discernimento do que são informações, que são conceitos técnicos e saber diferenciar o que é manipulação, né? Separar o que é técnico da manipulação. Isso é um processo que a gente vai demorar muito tempo para poder conquistar, ou eu estou enganado? A gente tem né, assim, nesse cenário que a gente vive, eu acho importante, né, isso que você trouxe, porque assim, em muitas instituições e processos a gente fala, precisamos escutar os jovens, né? E os jovens vão dizer aquilo que a gente não está querendo escutar. E a gente tem que ter essa abertura, porque, em alguma medida, existe uma reprodução em todos nós que somos sujeitos. A gente não fala de um lugar neutro. A gente reproduz falas da mídia, a gente reproduz falas do nosso sistema, né, capitalista. Uhum. Então, esses valores comunitários, sociais, humanos, eles não são gratuitos, eles não são inatos. A gente precisa desenvolvê-los, precisa oferecer espaços para que a gente se perceba enquanto pares, né, enquanto uma construção que seja mais solidária e não solitária. E esse sistema todo que a gente vive, né, assim, que nega essa linguagem juvenil, que fala que essa vestimenta está errada, que a sua cultura está errada, o seu jeito de falar está errado, ela só reproduz mais afastamento e mais conflitos, né? Então, em alguma medida, o que é mais bonito na nossa cultura é justamente a diversidade, né? E que essa diversidade não reproduza violências, né? Então, esse é o legado que uma escola democrática ela pode possibilitar, né? Entender que existe diferença, que não é um problema, que o conflito vai existir, que as relações elas são complexas, elas não são tão fáceis e tranquilas, mas que a gente pode apoiar um no outro, que, né, a gente pode ter uma sociedade melhor. Interessante, né, professor? Porque quando a gente pensa assim na velocidade que as coisas acontecem, pegar os grandes pensadores lá atrás, né? Eles tinham um tempo imenso para poder pensar, para poder expor o seu pensamento, para influenciar seguidores, né? E aí eu estou falando seguidores sob o ponto de vista sociológico, antropológico também, né? E esse processo hoje ele é muito dinâmico, ele é muito veloz. A juventude tem pressa, ela é dinâmica. E muitos conceitos que a gente vê aí, muitas modinhas, a gente não consegue acompanhar. Nem os próprios jovens, eles conseguem acompanhar a mudança, a evolução do comportamento social que nós estamos vivendo hoje, né? Então existem uma separação em nichos, em segmentos de sociedade dos próprios jovens que vão construir uma população bem assim, vamos falar assim, segmentada no futuro. O que o senhor acha dessas possibilidades para o futuro em relação à juventude? Nós temos tido aí uma ascensão muito veloz da extrema-direita, né? Que se mobiliza inclusive a partir dos espaços virtuais. A gente tem tido sintomas desse tempo, né, como a depressão e tantos outros que chamam a nossa atenção. Quando a gente observa, por exemplo, o quantitativo de jovens que nem estão na escola e nem estão no trabalho... Isso é algo gritante, né? Alguma coisa precisa ser pensado. Não é porque não desejam estar nesses espaços. É porque falta oportunidade, falta política que olhe para esses sujeitos e entenda que existe peculiaridade. Então, pensar nesse futuro, né, nesse processo de transição, se para nós, né, que temos alguma maturidade mínima, vamos dizer, que tivemos processo educativo já é difícil, imagina para sujeitos que estão em processo de formação da sua individualidade, da sua construção de afetividade. Então, as instituições, elas ainda são fundamentais nessa construção. Desde a família até as instituições sociais, as políticas sociais, que vão dar suporte, oferecer e colaborar para um acompanhamento, para escuta e para reconhecer que essa dificuldade é uma dificuldade humana,
né, construída, é uma dificuldade construída, de um processo que exclui, que elimina. Então, cada vez mais a gente, né, quando a gente aposta em processos coletivos, comunitários, a gente não perde, né? Porque é aí que está o laço social, é aí que está um caminho que ajuda a gente a entender que a gente não está sozinho no mundo, né? De que a gente não tem que, como se diz, né? Ser esse empreendedor de si. Eu não tenho que me arranjar e me reconstruir a cada dificuldade, que eu preciso ter um processo que olhe para mim de maneira mais plena, né? É ser gerente de mim mesmo, né? Como já dizia o Afonso Padilha, que é... que é um comediante, né? Ser gerente de mim mesmo. É difícil isso, porque essa participação social, né? Ela está muito ligada também à falta de informação, né? Porque muitas pessoas não participam porque não têm o conhecimento dessa ágora digital, né? Dessa possibilidade de participar socialmente. Então, falta colocar na pauta das políticas públicas ações para envolver a comunidade, de certa forma, em alguma medida, nos aspectos de trazer informação para abertura de comunicação, para a participação social. Ou eu estou enganado? Justamente. Inclusive, o Estado reconhece, muito recentemente, né? Então, na década de 90 ali, a gente vai ter o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi um marcador importante para ajudar a pensar a adolescência e a juventude. E somente em 2013 que o Estado reconhece que existe algo ali, né, entre a infância e a fase adulta que precisa ser observado, que é a juventude. Então, a juventude só entra para a nossa Constituição agora em 2013. Isso é muito recente. Então, precisamos fomentar espaços, fomentar processos que garantam essa participação, e aí não é uma participação, como se diz, né, vazia de sentido, né? Não é participar a partir dos padrões adultos que a gente já traz, mas é essa participação plena, de construção conjunta, né, que pode dar muito mais certo. E para a gente pensar essa sociologia das juventudes nas escolas, assim, sem sobrecarregar os professores, como é que poderia ser aplicado isso na prática dentro da escola? Pois a gente comentava disso agora há pouco, né, que os educadores e educadoras realmente estão muito sobrecarregados, né? A estrutura hoje, como é pensada, a burocracia, ela sufoca os sujeitos na escola, né? Os tempos escolares são muito perversos, né? Assim, e a gente precisa olhar para isso com muita cautela, porque, de fato, a gente tem um adoecimento de professores, a gente tem uma desistência muito grande de pessoas mais novas que desejam ser professores e professoras. E, por outro lado, a gente tem essa ausência dos jovens na escola, quer dizer, uma conta que não fecha, né? Evasão escolar, por um lado, e também a falta de oportunidade para poder ingressar na carreira de professor, porque não é um exemplo financeiramente atrativo para os jovens, né? Justamente. Então, existe aí um processo que ele precisa ser observado, né? Assim, porque, como você disse, né? Não pode ser algo que sobrecarrega, mas também, se a gente não souber trabalhar com o público que está hoje dentro da escola, né? Trabalhar com o que tem, né? Compreender os seus professores, que são sujeitos. Para além de professores, eles têm uma orientação sexual, uma orientação religiosa, da mesma forma os estudantes. Então, se a gente não olha para isso, a gente vai ficar nessa luta constante de um sistema que coloca uns contra os outros, né? Como se professores fossem inimigo dos estudantes, estudante fosse inimigo dos professores, o gestor escolar inimigo do professor. Então, a gente precisa reconstruir outras formas da instituição escolar acontecer. E a gente tem muitas práticas boas, assim, que têm dado certo, que são trabalhosas, mas que mobilizam, na qual os estudantes estão dentro da escola ajudando a pensar o que seja esse ambiente de aprendizagem, na qual educadores e educadoras estão ajudando a pensar esse currículo que é vivo, né? Um currículo dinâmico, né? Conteúdo, ele é um currículo humano, né? As pessoas passam mais tempo na escola do que com as suas famílias. Então é urgente pensarmos, né, em outras relações mais afetivas e, né, que não sejam tão racionais,
mas que também perpetuem aí a afetividade, amorosidade, no encontro entre as pessoas, né? Professor, agora você consegue dar para a gente alguns exemplos, né, que podem ser aplicados na escola para a gente poder ajudar no entendimento das juventudes? Como é que é, perdão? Poder dar alguns exemplos a serem aplicados na escola? Claro, claro. Então, nós, assim, né, acho que um grande exemplo que a gente tem são os espaços de escuta que a escola realiza. Com as assembleias, por exemplo, em que escutar os estudantes não quer dizer que a gente precisa aceitar tudo que eles vão trazer, mas quer dizer que é um espaço de negociação. Então, quando você tem uma construção orgânica em que os sujeitos, né, não apenas os estudantes, professores, a comunidade escolar, eles participam junto das decisões, aquela escola passa a ter um outro caráter, que é mais participativo e que as pessoas se sentem mais envolvidas, sentem que aquilo é delas também e passam a cuidar um pouco melhor desse espaço. Então, nós temos inúmeras, né, nas redes estaduais, nas redes municipais, projetos que realmente transformam, né, aquela comunidade escolar, transformam as pessoas e aquela comunidade no entorno. São experiências que eu acho que a gente precisa olhar mais para elas, dar mais luz para elas, né, para que a gente possa também esperançar, vamos dizer assim, né? Agora, a escola sair dos muros, né? A educação sair dos muros da escola, a escola chegar até a sociedade chegar até a escola, quer dizer, trazer a comunidade para dentro, interagir, sair, ter uma participação da comunidade dentro do ambiente escolar. Isso pode ser feito de qual maneira com esse olhar, com esse viés aí da sociologia das juventudes? Ah, excelente. O que significam os muros, né? Em alguma medida, é claro que educadores e educadoras sabem que a gente precisa ter um espaço protegido, né, para favorecer também a aprendizagem. Mas os muros, eles, para além de uma ideia de proteção, eles também são uma separação, né, que limita muito a condição de educadores e educadoras. E, em alguns casos, né, uma separação muito radical. A gente costuma usar muito uma concepção que é de território educativo. A escola está em toda a comunidade, né? Ela não está só ali naquele estabelecimento. Isso. Ela se faz presente na praça, ela se faz presente, porque são ambientes de aprendizagem, né? Então, quando a gente passa a entender que a comunidade é um lugar de aprendizagem, a gente passa a enxergar a escola como outro lugar. Inclusive a estrutura escolar. Por que a escola tem que ter essa estrutura que é individual, um atrás do outro, muitas vezes sem uma condição mínima, né, para você ir ao banheiro, sem espaços de socialização, que muitas vezes tira até os bancos ali na hora do recreio, né, para os jovens não poderem ficar... Fala-se um espaço de convivência, então, né? Justamente. Então, assim... Quando a gente passa a virar essa chave, e aí é toda a comunidade escolar, né? Porque não adianta um ou outro educador ter uma boa vontade, a gente precisa, como se diz, né? Contaminar outros e outras para uma construção que seja mais verdadeira, que seja mais humana, né? Que seja mais relacional. Então... Quando a gente pensa assim, porque o professor está desmotivado, o professor está desencantado, como já dizia a professora Jussara, o professor desencantado, ele não tem um encantamento com os saberes pedagógicos, né? Ele não tem a motivação para trabalhar porque tem várias cargas que ele tem que executar de trabalho, tem que elaborar prova, ele tem que trabalhar em 1, 2, 3, 4 escolas, em 2, 3 turnos. Então, ele fica muito cansado nesse aspecto. E para poder motivar, elevar o moral do professor, é muito difícil, né? Então, a gente precisa de ter técnicas e dinâmicas para poder atrair a comunidade e levar ali para um ambiente mais, vamos falar, mais social, mais de integração deles, né? O que você acha disso aí dentro do espaço escolar para que a gente possa pensar na sociologia das juventudes como uma ponta de uma porta de entrada para o desenvolvimento da sociedade? Excelente. Eu costumo sempre pensar assim que quando a gente não está bem, nada está bem, né? Quando a gente não deseja, o desejo está acabando, o desejo está, né, assim,
interrompido, a gente sofre também com isso. Então, como é que a gente tem nutrido esse encantamento? Como é que a gente tem cuidado disso, né? Que espaços, né? Se na escola eu não tenho encontrado esse espaço de felicidade, será que eu tenho conseguido em outros lugares também fazer essa partilha dos desafios, voltar a sonhar, né? Vamos dizer assim. É um desafio que ele está na estrutura, mas ele também passa pelas pessoas que habitam a escola, né? Porque essa nutrição, essa amorosidade é algo que a gente precisa cuidar. Tem dia que a gente não vai estar bem mesmo, tem dia que a estrutura vai ser, né, vai massacrar, e é um processo que a gente precisa olhar para ele. Por isso que a escola ela precisa oferecer espaços para as pessoas poderem falar de si, né, para que elas possam dizer quem são, falar das suas histórias. Inclusive no campo das metodologias, algo que dá muito certo é quando as pessoas trazem as suas histórias para a escola. Não existe tecnologia mais avançada. Assim, imprimir a sua subjetividade, né? Elevar ali o poder de vocalização do aluno. Exatamente, porque quando a pessoa passa a falar de si, a gente passa a entender que o nosso encontro não é por acaso, né? Que existem questões que elas marcam esse encontro e a gente passa a enxergar a pessoa de outras formas, não apenas daquela maneira racional, fria, enquanto número, mas enquanto sujeito que tem sentimento, que tem frustrações, que tem desejos, ou que perdeu, né, desejos. Então, olhar para essas experiências, contar as nossas histórias, a oralidade, né, que está aí ao longo da história, é uma das tecnologias mais marcadores de diferença na escola, assim, que podem dar uma outra dinâmica, trazer uma outra dinâmica para a relação escolar. Bacana. O senhor consegue nos dar, assim, uma visão panorâmica do que seria no futuro o caminho que nós vamos ter lá na frente? Você tem uma ideia do que direção estamos seguindo? Um caminho para... Não, entender o seguinte... Pelo andar da carruagem, pelo atual cenário, numa visão panorâmica, qual é o caminho, qual é a direção que nós estamos seguindo hoje? Para que lado que nós estamos levando essa sociedade aí, dessas juventudes? Ah, legal. Eu costumo ser bem otimista, assim. Porque, né, assim... nós hoje temos tido várias legislações que têm garantido o ensino gratuito a todas as pessoas. Eu acho que isso é algo que a gente não volta atrás, né? A gente tem tido uma construção de educadores e educadoras na luta por melhoria de educação. E luta de melhoria de educação não é só salário, né? Não é só aumentar salário, que não é isso que vai resolver a nossa condição docente. Então, eu acredito que a gente vai ter uma educação muito melhor. Acredito que, assim como temos tido hoje vários sujeitos e sujeitas que têm acessado os níveis mais elevados de ensino, a gente tem tido jovens pobres, negros, indígenas, transexuais que têm acessado o ensino superior. A gente tem tido gestores públicos que são... moradores das próprias comunidades. Então, eu acho que tudo isso altera essa dinâmica. E existe muita gente com desejo, muita gente com tesão, querendo transformar e construir uma outra educação. Então, eu acho que a gente tem uma potência muito grande, assim, que ela vem e vai, sabe? Tem uma inflexão, tem um momento, tem um desafio maior, mas... como se diz, né? Para frente que a gente... Altos e baixos, né? Inflexão, altos e baixos, né? Como é que é? Essa inflexão no sentido de que nós temos altos e baixos, o tempo todo, né, professor? A gente não consegue ter uma certa linearidade no comportamento, né? Nesse sentido, não, né? Justamente, isso mesmo. Porque às vezes a gente fala, tá tudo acabado, né? Agora vem uma política que fala isso, tem um congelamento de gastos, não podemos ampliar mais os gastos da educação, mas são momentos que passam, né? E eu acredito que o que fica são essas experiências. Quando a gente vai fazer pesquisa com estudantes, por exemplo, Sim. A escola, de forma considerável, ela aparece em todas as narrativas. Sempre tem um professor e uma professora que é bem quisto na escola, que foi um exemplo de vida. Então, a escola ainda tem um papel muito importante socialmente, né? A escola exerce um papel muito importante na construção
dos saberes e na elevação do moral da sociedade, né? Inclusive no período de férias, no período de greve, a gente vê como é que desestabiliza a cidade inteira, né? Ficar sem aula, é um processo que desestabiliza de fato, né? Muda tudo, né, professor? Você vê que as aulas voltaram essa semana, voltou o trânsito, voltou a dificuldade, o barulho, o atraso, a movimentação e também movimenta também toda a economia, né? É engraçado isso, como que, curioso, né? Não é engraçado, mas é curioso como que a educação, ela influencia na economia. E, no entanto, os professores, eles não são valorizados. Seriam os primeiros a serem valorizados, não é verdade? Justamente. Porque é onde é o ponto de partida. Você vê que a hora que, exatamente como o senhor acabou de dizer, quando chega o período das férias, desestabiliza. A família fica desestabilizada. Não tem para onde mandar o filho. Às vezes a pessoa não tem a alimentação necessária. Quer dizer, olha como é que tudo muda, né? Então a gente tem que pensar com mais presteza nisso, mas com mais consciência nas nossas escolhas de políticos, na nossa vocalização no sentido de participação social, para poder caminhar com a comunidade daí de uma maneira mais negociativa, né? Justamente. Olha, professor, para quem gostou da nossa conversa, como é que pode aprender mais sobre a sociologia das juventudes? Legal. Então, como eu disse, assim, é uma área de conhecimento em que a gente tem hoje muita pesquisa, né, sobre, assim, a gente tem autoridades, inclusive alguns aqui de Belo Horizonte, né, Juarez Dairel, que é uma grande referência. Juarez Dairel. Paulo Carrano, que é do Rio de Janeiro, Regina Novaes, Marília Espósito, quer dizer, tem pesquisadores e pesquisadoras que têm se debruçado e hoje constituem o que a gente tem chamado de sociologia das juventudes. Mas tem outros espaços também, né? Como tem lá essa especialização em juventude lá na FAD, que é muito interessante para educadores, educadoras, instituições que trabalham com jovens. A gente tem grupos de pesquisa. Lá na FAG, né? Na Faculdade Jesuíta. A gente tem movimentos sociais, né? Que estão aí também, que colaboram muito para pensar. Muita coisa que a universidade não pensa, os movimentos sociais estão pensando. Então, né, assim, são vários espaços em que a gente pode encontrar, né, seja pela literatura, pelos livros, pelos autores, mas também pelos grupos e pelos movimentos sociais que têm se articulado, né, pela cidade. Agora, um outro pedido que eu faço ao senhor é para uma sugestão para o educador e a educadora que quiser buscar mais fonte de informação e prática para poder trabalhar esses conteúdos, além desses autores que o senhor citou, tem alguma ideia, assim, vamos dizer assim, sob o ponto de vista mais prático, para que ele possa começar a introduzir esses conceitos? Então, me veio à cabeça aqui agora um livro muito bom, que ele está lá no site do Observatório da Juventude da UFMG, ele é um PDF, ele se chama Pedagogia das Juventudes. Ele é muito interessante porque, né, assim, e o que a sociologia também tem colaborado com outras áreas de conhecimento é que hoje a gente tem uma psicologia da adolescência e juventude, a gente tem uma pedagogia das juventudes, então a gente passa também a olhar, né, por outras áreas de conhecimento. Então, esse é um livro interessante. Porque ele se torna quase que interdisciplinar, né? Porque tem a psicologia da juventude, a sociologia da juventude, né? Justamente. A sociologia, ela está imbricada com essas áreas de conhecimento, né? Estudam comportamentos, grupos, então são áreas transdisciplinares, vamos dizer assim. Interessante, né? Então quer dizer que a gente tem uma visão positiva daqui para frente. Eu achei muito interessante a sua afirmação de que considera o cenário mais para positivo, embora ele cheio de inferências, né? Inflexões, né?
Então, eu acho que isso tem um caminho muito positivo no futuro, né? Porque a gente tem que pensar na sociologia a longo prazo, né, professor? A gente não consegue implantar políticas públicas agora e já querer colher o resultado no final do ano. Não é viável isso. Mas ao longo nas próximas gerações? Então, a gente costuma dizer que no caso das juventudes, a gente pensa sempre no tempo presente, né? Apesar das ciências serem, né, ciências projetam, criam evidências, criam estudos, colaboram, né, para um processo aí a médio e longo prazo, mas existe uma emergência do sujeito que também se faz no tempo presente, né? Então, eu acho que é esse diálogo, né, essa dialética daquilo que é do agora, né, que é tentar compreender nesse tempo, com os elementos que a gente tem, que não vão ser suficientes, que depois eles vão se alterar, ou a gente vai entender de outra maneira lá na frente, mas de tentar compreender esses fatos sociais, essas dinâmicas, e colaborar um pouco para a gente enxergar por outras óticas que não sejam aquelas naturalizadas, sem reflexão, ou que muitas vezes a gente só repete sem um aprofundamento, né? Sem olhar um pouco melhor para aquilo. Entendi, professor. Olha, eu agradeço imensamente a sua dedicação aqui, gastar o seu tempo com a Autêntica FM, trazendo aqui para a Rádio Favela um panorama do cenário da sociologia das juventudes, professor. É muito enriquecedor, muito rica a sua conversa, né? Um panorama muito interessante. Eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz, emocionado, porque... Olha. Essa rádio, ela tem uma história, ela conta uma história para nós e a gente não pode perder essa memória coletiva. E fico muito feliz em fazer parte de um espaço tão bonito como esse, viu? De colaborar e dizer que eu acredito na transformação, porque se a gente se transforma, não é verdade? Os espaços educativos colaboram muito para as nossas formações. Então, eu acredito que qualquer pessoa, qualquer sujeito possa ser transformado, né? A educação tem esse poder de colaborar para que a gente enxergue o mundo de outro jeito. Então, agradeço demais. Estou muito feliz de ter participado desse momento com vocês, viu? Parabéns pelo programa. Muito obrigado, professor. Até a próxima. Até, obrigado. Gente, olha, com os trabalhos técnicos de Rony de Souza, com a coordenação do Marcelo Avelino, direção da Deisiane Avelino, nós terminamos aqui o Educação para Todos, que acontece todas as quintas-feiras, às 4h, aqui na 106,7 Autêntica FM. E seguimos com a nossa programação.